Olá, que bom ter você aqui comigo mais uma vez no Escatologia Fácil. E nós estamos hoje concluindo o terceiro estudo da série Escatologia de Cinema. Você sabia que a Bíblia nunca disse que o mundo vai acabar e que essa informação é antibíblica? Você sabia que o Senhor governará neste mundo? E depois, mesmo depois do grande trono branco, a Bíblia considera a possibilidade de que a Terra continue a existência dela também. Você sabia que a maioria dos crentes aguardam uma destruição completa da Terra e da vida humana? Mas o Senhor nunca de fato disse isso. Essas coisas incomodaram você? Essas informações mexeram com você? Hoje nós vamos tocar nesse assunto e vamos falar de escatologia de cinema, a crítica aos roteiros dos cineastas. Acompanhe com a gente o estudo. Você sabe, eu não posso deixar de falar da importância de você se inscrever neste canal. Se ele tem sido bênção para a sua vida, indique para outras pessoas. E você que está entrando pela primeira vez, seja bem-vindo. Mas eu peço a você que, primeiro, deixe o seu like, ou seja, acione aí o positivo sobre o estudo. Isso conta muito para nós que fazemos esse trabalho de mensagens pela internet. Também faça a sua inscrição, isso é muito importante para nós. E deixe o seu comentário. Nós vamos ficar muito felizes em poder atender você. Vamos para o nosso estudo de hoje então. Vamos começar por Isaías capítulo 44, no verso 18. O Senhor está falando de idolatria. Mas essa palavra se aplica muito bem aos amantes do cinema, aos que fazem do cinema o seu curso teológico. Olha o que diz a palavra do Senhor no verso 18. Nada sabem nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Os olhos não veem, o coração não entende. É o que tem acontecido com tanta gente, que tem nesses últimos dias se voltado para a coisa do cinema com tanta vontade. E, estranhamente, as pessoas estão sossegadas ao entenderem que devem buscar algum tipo de informação sobre a Bíblia no cinema. É triste ver que crentes às vezes aparecem dizendo que ficaram maravilhados porque descobriram na tela do cinema algo sobre a vida de personagens bíblicos. E aquilo não condiz com a verdade, aquilo não é verdade. E isso nos entristece muito, saber que as pessoas estão construindo imagens teológicas, imagens escatológicas, esperanças bíblicas em cima de interpretações míticas, ou seja, relacionadas a mitos, e indicações ou revelações místicas, ou seja, relacionado ao misticismo, e misturam tudo isso com a Bíblia e colocam essa história como se ela tivesse muita verdade. As pessoas acabam comprando isso, comprando a história, e às vezes até líderes religiosos, infelizmente, caem nessa jogada de Satanás e são feitos por meio da tela da TV
da tela do cinema, teólogos aos seus próprios olhos, vocacionados aos seus próprios olhos, e sobem nas igrejas pregando toda sorte de incoerência e inverdade, para não dizer mentira sobre a palavra de Deus. O cineasta, ele não acertou. Ele não acertou. Às vezes nós encontramos até algumas cenas que chamam nossa atenção porque são perfeitas e às vezes nos remetem a uma boa imaginação de um fato, como por exemplo ver o mar se abrindo, ver o fogo cair do céu quando Elias ora ao Senhor, e coisas assim mexem com o lúdico do nosso coração. Contudo, pessoal, nós estamos falando de pessoas que são treinadas, estudam para trazer entretenimento. A grande intenção deles é vender. O cinema não está interessado em falar uma verdade, está interessado no que essa verdade ou mentira, seja como for, possa ser lucrativa para eles. Não se engane, o cineasta geralmente não vai à igreja, não é cristão, não é devotado a Deus e entregue ao Senhor. Geralmente não. A maioria não é. Então a informação que eles passam para você deveria ser, no mínimo, questionado. A palavra do Senhor diz que nós temos que provar o espírito dos profetas. Não é provar o Espírito Santo que supostamente está no profeta, é questionar o espírito do indivíduo que se diz profeta, porque ele pode estar sendo um grande enganador. O apóstolo Paulo diz exatamente isso: se um anjo do céu descer e te pregar outro evangelho que seja diferente desse, então para você isso seja anátema, loucura, estupidez, rejeitável. Mas as pessoas estão perdidas, desgovernadas, desorientadas. E infelizmente até muitos cristãos antigos estão perdidos em sua devoção cristã protestante. São na realidade tão devotos de símbolos e de coisas como outras religiões são devotos de ídolos e de imagens. Não há diferença nenhuma entre nós e eles no que diz respeito a essa colocação errada, pequena, mesquinha, que temos em relação ao nosso Deus. O cineasta, então, ele não está interessado em trazer uma boa história bíblica, ele está interessado em trazer uma boa história. E se essa história não couber naquilo que ele considerou como ideal, ele vai mexer na história, ele vai mexer nos móveis da casa, ou ela vai mexer nos móveis da casa. Isso é inevitável. Então quero agora falar de alguns momentos de filmes e fazer uma crítica analítica sobre esses pontos que eu vou citar para vocês. Gente, o pessoal erra muito, vocês não têm ideia. Então eu resolvi citar outros filmes para mostrar uma crítica ao roteiro desses filmes. Uma crítica direta aos roteiristas que fazem questão de misturar misticismo com historicismo, misturar miticismo com tudo isso, misturar imaginação, misturar ideias que são fantasiosas, misturar o lúdico com aquilo que é a palavra do Senhor. E se você está comprando isso para sua mente, você está correndo um sério risco de construir um cristão muito fraco. Porque muitos crentes bebem dessa fonte, bebem com força dessa fonte, e deveriam parar para pensar, porque isso não é uma boa alternativa.
O cineasta intencionalmente quer dar emoção ao filme, você entende? Ele quer fazer chamar sua atenção, ele quer prender sua atenção. Então ele usa dos subterfúgios de sua técnica, de manipular um roteiro e colocar graça nesse roteiro, fazer dele algo atraente, atrativo para você. Um filme em especial, então, quero falar com vocês sobre ele. É o filme Guerra nas Estrelas, onde aparece um personagem chamado Anakin Skywalker. E Anakin, ele é um personagem central de toda a história. Ele está do lado da força, que é algo positivo na história, é o lado do bem contra o mal, e ele está do lado do bem. E na realidade o cineasta ele está brincando um pouco com as palavras, porque Anakin também é o nome dado aos descendentes dos filhos de Deus que coabitaram com as filhas dos homens e tiveram gigantes na terra. Há uma discussão em cima dessa questão de se são anjos, se são homens, e eu quero dizer a vocês, são homens que são chamados de filhos de Deus pelo seu ofício e que chegam em um momento dos seus casamentos, eles se casam com as filhas dos homens, e homens aí não diz respeito à natureza humana, mas diz respeito ao fato de não terem um ofício religioso. Então são pessoas comuns, naturais. Então o cineasta brinca com essa palavra e coloca Anakin como sendo um personagem a ser encontrado no espaço. Ele é um homem que vai libertar todo mundo, ele é um homem que a esperança está colocada nele. Pessoal, o cineasta brinca muito com a fé. É uma coisa séria, é uma coisa que chega a ser ofensiva. Eu vou falar para você, por exemplo, dos personagens, dos heróis do nosso século. Eles são sempre o homem misturado a coisas, o homem misturado a um inseto, o homem misturado ao aço, à tecnologia, tendo no peito uma fonte de energia que dá a ele a vida. Eles brincam colocando o homem misturado a coisas e se tornando poderoso, até que eles descobrem também a história de um homem que vem do espaço e ele é mais poderoso do que nós. Eles estão brincando com coisa muito séria e levando muito crente a imaginar essa possibilidade de seres, de pessoas que têm superpoderes e que podem fazer coisas extraordinárias se caso se misturem com certos elementos da natureza. Isso é uma fantasia. O cineasta não é inocente nisso, ele está interessado em chamar a atenção, em vender, em encher as bilheterias, em fazer dinheiro, encher os cinemas e as bilheterias venderem muito. É nisso que eles estão pensando. E como diz a palavra do Senhor, eles têm os ouvidos tampados, os seus olhos fechados para os fatos verdadeiros. O que o cineasta está fazendo
ele está brincando com a Bíblia, está brincando com a fé. Ele está jogando com as palavras da Bíblia e trazendo para uma outra realidade, como quem deseja desconectar a verdade da mentira, desconectar a verdade do coração do homem, desconectar o coração do homem à verdade, dando crédito às suas imagens sensacionais e seus efeitos extraordinários na tela do cinema. Anakin é uma mentira, Anakin não é filho de anjo com pessoas, e a gente vai ver isso em outro estudo, com a outra oportunidade, se Deus assim permitir. Mas no filme, por exemplo, Presságio, o filme Presságio, ele traz uma mensagem negativa que você deve considerar. No filme Presságio, Nicolas Cage, ele é um professor e ele vai desvendar um código anotado por uma criança e guardado por uma criança em uma cápsula do tempo na sua escola. A criança, ela tem problemas, ela vive uma inquietação por uma série de visitas de extraterrestres. A primeira questão a ser analisada, mas que as pessoas estão tão envolvidas com a história que não levam em conta essa informação subliminar, é a existência extraterrestre, nada comprovado, nada ainda efetivado. Me perdoem os ufólogos, com todo respeito digo isso, mas não há evidências, não há fatos provados da presença de seres extraterrestres. Não há evidências de OVNIs, não há coisas provadas concernente a essas coisas. No entanto, no filme Presságio, são os extraterrestres que salvam os homens, salvando crianças que vão povoar o novo planeta que eles estão escolhendo. Então eles estão brincando de Deus nesse filme. Eles estão dizendo que seres extraterrestres estão construindo o mesmo ecossistema em outro lugar do planeta. E nós estão dizendo que extraterrestres estão conduzindo a história da humanidade, estão tirando isso de Deus. E aqui nós não vamos brigar quanto a isso, porque se alguém acha que pode tirar da mão de Deus o controle da humanidade, o controle do universo, então cada um fique com seu pensamento, ainda que seja tolo. Porque na realidade o homem não tem o controle da sua história, não tem o controle do seu tempo, não tem o controle de coisa alguma, porque tudo isso está nas mãos de Deus. É Deus quem determinou o tempo. E aí há uma brincadeira nessa guerra nas estrelas, é a luta do bem contra o mal, mas o mal é terrivelmente mais eficiente. E aí estamos brincando com coisas muito sérias, porque o inimigo não só está em número menor, como o inimigo está em qualidade muito inferior em poder, em todo o seu potencial. Na realidade ele está amarrado. O Senhor então amarrou o todo-poderoso ser chamado Príncipe das Trevas. E não é nenhum extraterrestre que vai mudar a nossa sorte, e não é de maneira nenhuma nenhuma espaçonave que vai nos tirar daqui. Na verdade, tudo isso são boas desculpas criadas pelos cineastas, desculpas que convencem muitas pessoas de que eles estão falando a verdade, mas não falam a verdade. Guerra nas Estrelas, então, é um filme que conta uma série de situações prováveis, porque a ciência pode avançar até certos níveis, mas mostra o controle do homem sobre as coisas. O homem está controlando o universo, as suas naves extraordinárias e a si mesmo, eles têm o autocontrole. Mas a palavra do Senhor diz que só pelo Espírito Santo de Deus você pode viver o controle, o domínio próprio. Isso está na palavra do Senhor, então o homem não vai conseguir replicar isso. Também neste mesmo filme, Guerra nas Estrelas, a luta do bem contra o mal, o bem é chamado de força. E isso é para brincar com uma coisa muito séria. O nosso Deus não é uma força, o nosso Deus não é uma energia, o nosso Deus não é raios que saem de suas mãos, o nosso Deus é uma pessoa.
Exatamente, ele é uma pessoa, ele se entristece, ele se alegra com as nossas escolhas e com as nossas opções. Ele faz o impossível para mudar o nosso coração da rota do erro, mas nós cometemos os mesmos erros todo o tempo. Mas o cinema brinca e continua brincando e vai brincando com as escrituras. Em um filme chamado Impacto Profundo, um asteroide é interceptado, mais uma vez pela inteligência do homem. É sempre o homem capaz de fazer tudo, capaz de resolver os seus problemas. Mas não é o que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz que nós estamos perdidos, deslocados, desconectados e que não temos a chance nenhuma de salvar a nós mesmos. A palavra do Senhor chega a afirmar que é louco aquele que não acredita na volta do Senhor. E o que dizer, como professor de escatologia todos esses anos, sobre o que isso significa? No Impacto Profundo, a nave que vai levar uma série de ogivas nucleares para serem colocadas no asteroide que está em direção à Terra para uma colisão, ela se chama Messias e ela fracassa. Veja, ela fracassa. Então nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de alguém ou de algumas pessoas que zombam da palavra do nosso Deus e zombam na nossa cara, debaixo do nosso nariz, e nós aceitamos isso como se fosse normal. O Messias não falhou. O Messias foi aceito pelo Pai e ele trouxe salvação a todos nós. Guarde então isso no seu coração. O Senhor não vai destruir a terra, o Senhor não vai aniquilar a vida, o Senhor não prometeu isso, isso não procede do Senhor. Guarde isso no seu coração. Tudo não passa de apenas algo lúdico para o entretenimento. Então você fique atento aos sinais, porque o Senhor breve voltará. Deus abençoe você, até o nosso próximo estudo, em nome de Jesus.